Olá, irmãos, amigos, paz seja com todos. Mais uma vez aqui estamos para aprendermos da Palavra de Deus. E vamos iniciar com uma oração, como sempre fazemos. Amado Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos com vida para louvar e engrandecer teu nome através do estudo da tua palavra. Pedimos, abre o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra como ela deve ser compreendida. E nos guarde o coração de todo o mal. É o nosso pedido, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema que não é de desconhecimento total de muitos aqui. Falaremos sobre a culpa não é minha. A culpa não é minha. Talvez essa frase você já tenha ouvido algumas vezes e hoje nós estamos aqui diante dela para falar alguma coisa sobre culpa. Veremos uma breve introdução, um tópico onde a culpa não é minha, um outro de quem é a culpa, o que talvez tenha sido compreendido incorretamente ou tenha eu compreendido incorretamente. Complete a teu critério esse tópico. E uma conclusão. Nós leremos o versículo que se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para eu ser liberto, eu preciso conhecer a verdade, mas nem sempre a verdade é o que chega até mim, por isso eu não sou liberto. Hoje nós vamos ver sobre a culpa, e a culpa relacionada a uma verdade. Mas antes vamos à definição do que é culpa, a definição que nós empregaremos aqui. Culpa é, dentre outras definições, a responsabilidade por um dano, por um mal, por um desastre causado a outrem. Quando nós falamos de culpa, nós falamos de algum mal que nós estamos procurando algum responsável. Quando eu digo que quero achar o culpado por algo, é que eu quero encontrar quem é o responsável por um mal que ocorreu, por um problema que causou um prejuízo a alguém. Não se procura culpado por coisas boas. Quem é o culpado por me dar um presente? Olha, deixaram na minha casa um envelope com um cheque de 5.000 reais. Quem é o culpado? Bom, se for cheque é fácil, é só olhar quem é o titular da conta de onde saiu aquele cheque. Mas, enfim, não se procura culpados por coisas boas. Procura-se culpados por coisas desagradáveis. O que é a culpa? Dizer que alguém é culpado por algo é só porque ele fez ou teve participação em através de algum ato, de alguma palavra, e ele se tornou culpado por algo que tem acontecido? Não, não é tão simples assim. A culpa, ela tem uma definição bastante precisa. Diz-se que alguém é culpado de algo quando essa pessoa age com falta de cuidado e aquela falta de cuidado, já por conta dela, era esperado que algo não bom acontecesse. Vamos lá. Aqui colocamos: culpa é falta de cuidado mais previsibilidade. O que acontece? Eu empreendo uma viagem, um exemplo, e deixo de verificar o step do veículo, no carro que eu vou viajar. E pegamos estrada, eu e a minha família, e a certa altura daquela viagem, um dos pneus fura. Pneu furado, vou trocar o pneu. Vou até o step e o step está murcho. Quem é o responsável por aquilo? Eu. Por quê? Porque não mandei consertar o step
na última vez que furou. Eu não posso dizer que não tenho culpa por aquilo ter acontecido. Foi uma falta de cuidado da minha parte que gerou aquele problema. E é previsível, se você vai viajar sem o step em condições, lógico, você vai ficar parado na estrada caso algum dos 4 pneus fure. Espero que tenha sido claro nesse exemplo. Vamos prosseguir? Muitas vezes não somos culpados pelas coisas que acontecem no mundo, nem mesmo com as que nos envolvem. Mas será que não tivemos alguma culpa por termos abraçado certos ensinamentos sobre algumas coisas? Vamos lá. Culpa por não ter aprendido da maneira como deveria ter sido aprendido. Vamos falar sobre esse tipo de culpa. Uma culpa que nós vamos ver a seguir, que pode ser exatamente aquilo que esteja acontecendo com você nesse momento. E quando se fala de culpa, nunca é agradável. Ninguém gosta de ser culpado por algo, porque, como nós já vimos, culpa é a responsabilidade por alguma coisa de errado, alguma coisa não boa que aconteceu. E, prosseguindo, como veremos a seguir, de quem é a culpa? Alguns fatos nos foram transmitidos de maneira equivocada, e isso pode nos causar em algum momento algum embaraço. E de quem é a culpa? É minha? Então, vamos lá. O que eu quero dizer aqui para vocês? Muitas vezes nós abraçamos alguns ensinamentos da maneira como nos colocam no colo e não tomamos os cuidados que deveríamos para verificar se aquele ensinamento tem uma base sólida, se aquele ensinamento é uma verdade, se aquele ensinamento encontra amparo na palavra de Deus ou não. Às vezes podemos compreender de uma maneira equivocada algumas coisas, mas tem um problema aí. Não adianta eu querer colocar a culpa em quem me transmitiu aquela informação. A culpa de quem será? Será que é minha? Será que não é? Se não formos prudentes, veja só, prudência. Se não formos prudentes, abraçaremos alguns ensinamentos, nos acomodaremos com eles e até os transmitiremos da mesma maneira que nos foram transmitidos, criando um telefone sem fio de um fato não verdadeiro. O que quer dizer isso? Às vezes eu escuto uma notícia, escuto algo sobre uma situação e nem verifico e nem tenho a preocupação de procurar saber se aquilo é ou não verdadeiro. E aquilo parece que dá uma coceira na ponta da língua e algumas pessoas, sentindo essa coceira, saem distribuindo aquela informação da maneira como a receberam sem tomar o devido cuidado. E isso é muito arriscado. Acaba ouvindo e falando, o outro ouve e fala. Um terceiro ouve, um quarto ouve e repete aquilo. E muitas vezes aquele fato não é verdadeiro. Nós não agimos com o devido cuidado com aquela informação e aquela informação pode vir a causar algum prejuízo. Nós vamos aqui ver algumas situações que, graças a Deus, não causam prejuízo a ninguém. Elas são um tanto engraçadas, porque talvez você incorra em uma dessas situações de ter sido ensinado sobre um fato como se a Bíblia dissesse aquilo e a Bíblia não diz aquilo. Tenho certeza que você vai ver, e se não for o teu caso, você deve conhecer alguém com quem aconteceu isso. Opa, já passamos por este.
Vamos prosseguir? O que eu quero fazer com vocês aqui? Simples. Já no tópico sobre o que nós talvez tenhamos compreendido incorretamente, eu quero dar alguns exemplos de situações que pode ter chegado até você de uma determinada maneira e de maneira natural, de maneira alguma, de forma maldosa, você abraçou aquilo, porque pareceu agradável aquela história aos teus ouvidos e você não procurou ter certeza se aquilo era realmente daquele jeito. Então, a aula de hoje é para que você aprenda a tomar mais cuidado com aquilo que você ouve, ou melhor, tomar mais cuidado com aquilo que você repete. Você pode ouvir, é lógico, muitas coisas, muitas não dependem de você até ouvir. Santo André, muitas vezes a gente passa daquela Avenida Oliveira Lima, em frente a algumas lojas e ouve umas músicas estranhas e aquela música fica no teu ouvido, você sai dali, aquela parte da música que parece que a música toda se resume a 2, 3 frases, parece que não sai do teu ouvido, aquela música chiclete. Eu não tenho culpa de ouvir aquilo. Eu não posso sair repetindo aquilo que eu ouvi. E é bom sair rápido de lá, porque aquele negócio leva um tempo ainda para sair da tua cabeça, tá bom? Ou então leva um fone de ouvido e vá ouvindo música, ouvindo hino, que você ganha mais. Então vamos lá. Alguns exemplos para você fazer um autoexame. Aquilo que você hoje tem como verdade, será que é o que está na palavra de Deus? Será que você toma cuidado quando leu a palavra de Deus para checar se aquilo que foi te passado através de filmes, através de livros, de estudos que você tenha feito, será que tudo isso que chegou ao teu conhecimento tem amparo na Bíblia, nossa regra de fé e prática? E nesse momento nós não vamos discutir sobre a inerrância da Bíblia, mas que ela é a nossa regra de fé e prática. Vamos fazer alguns testes então. Primeiro, quantos animais de cada espécie entraram com Noé na arca? Você, desde criança, conhece a história de Noé. Se não conheceu quando criança, conhece agora de adulto. Já foi tema de filmes, embora bem divorciados da verdade, mas foram mencionadas em filme. Você saberia dizer quantos animais de cada espécie entraram na arca? Vamos ver se está de acordo com a Bíblia e vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos lá. Volta um pouquinho. E agora? Sim. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Está em azul o que a Bíblia diz, e eu vou ler com vocês. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie e dos animais conforme a sua espécie. De todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. Você vai me responder agora. Acertei, 2 de cada espécie. Espera aí. Isso no capítulo 6, versículo 19 e 20. Você se esqueceu que mais para frente, no versículo seguinte, no capítulo seguinte, Deus completa a sua ordenança a Noé e mostra quanto é o total de animais que ele deve levar. Porém, em Gênesis capítulo 7, versículos 1 e 2, está escrito assim: Depois do quê?
depois daquele primeiro momento que Deus teve com Noé, dizendo que era para ele colocar os pares de animais na arca. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Vamos lá. Deus havia pedido para que entrassem 2 animais de cada espécie. Perfeito. Só que 2 animais de cada espécie era somente dos animais impuros. Tinha os animais que eram limpos e os animais que não eram limpos, eram os impuros. A Bíblia classifica esses animais, o que não vem ao caso. O importante é saber, para aqueles que apreciam, que alguns não eram aconselháveis para uma alimentação. Dentre eles o morcego. Morcego. Detesto morcego. Mas, prosseguindo. Não foram só 2 animais de cada. Dos animais limpos, foram 7 animais. Você sabia disso? Você, por acaso, aceitou aquilo que os filmes te passaram, que era só um casalzinho de animaizinhos que subiam alegres e contentes, quase cantando a rampa da arca ali, que Noé havia construído? Pois é. Gente, lembrei do pastor Cássio. Ele se expressa bastante assim. Pastor, estou aqui. Gente, cuidado. Leiam a Bíblia com atenção. Quantas vezes você diz que Deus levou um par de animal, um par de cada espécie de animal para a arca, quando na verdade não foi isso. Nós lemos aqui, foram 7. 7 e 7. Alguns ainda tentam diminuir o número, dizendo que eram 7, mas por quê? 3 fêmeas, 3 machos e um macho a mais para sacrifício. Bom, de qualquer forma era mais que um par. Embora eu prefira ficar com 7 e 7. 7 pares de animais limpos e um par de animais não limpos. Você sabia disso? Se não sabia, é porque você não veio na escola bíblica nessa aula. Nós já falamos sobre isso. Mas eu quero prosseguir. Tem mais algumas coisas que eu quero que você veja que, embora não seja pecado desconhecer isso ou entender da maneira como talvez você tenha entendido até hoje, é algo que pode te colocar numa situação embaraçosa e diminuir a tua credibilidade. Tá certo? E a Bíblia diz que vale mais o bom nome do que as muitas riquezas. Então vamos prosseguir com esse pequeno teste que tem um único objetivo. Não é mostrar que você está certo e eu estou errado, porque eu sei e você não sabe. Nada disso. O propósito dessa aula é te mostrar que é importante não ter um conhecimento superficial, mas se aprofundar no conhecimento. Porque muitas vezes nós ouvimos algumas pessoas falando algo de uma forma, ouvimos outras falando de outra forma e pode gerar uma confusão no nosso entendimento. Qual a melhor forma de não se confundir? Indo à fonte, e a fonte é a palavra de Deus. Não estamos aqui ignorando outras fontes, mas não como de inspiração divina. Como inspiração divina, temos a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática, e é assim. Mas a história nos fornece subsídios também, até em relação ao próprio dilúvio. Vamos prosseguir. Tem mais alguma coisa que eu quero falar com vocês? Vamos prosseguir os nossos testes? Vamos. Há uma curiosidade também. Você sabia disso? Você sabia quantas aves de cada espécie entraram com Noé na arca? Eu dei aqui algumas respostas como sugestão.
Aves voam e por isso não precisam ser colocadas na arca. Não precisavam ser colocadas na arca. Aves voam e por isso não tinha como Noé pegá-las para colocá-las na arca. E uma outra resposta: todas se abrigaram na arca após virem a chuva chegando. Então vamos lá. Você já pensou nos passarinhos no dilúvio? Você não pensou? Deus pensou. Deus pensou e deixou registrado para que você tomasse conhecimento que Ele também se preocupa com os animais. Deus é defensor dos animais. Por favor, isso não é heresia. Deus se preocupa com os animais. Quando Deus estava para destruir a cidade de Nínive, Deus mencionou a Jonas que ele deveria ter dó daquela cidade, porque além dos seus 120.000 habitantes, também havia naquela cidade muitos animais. Eu achei uma graça Deus se preocupar com os animais. Então, cuide bem do seu bichinho. Você não é obrigado a ter um animal, você não é obrigado a adotar um animal. Mas se você tem um animal, saiba de uma coisa, você deve cuidar bem dele. Porque se Deus se preocupa com os animais, se preocupou com os animais da cidade de Nínive, e ficou relatado isso na Bíblia, você tem que se preocupar também com os teus animais. Mas vamos à resposta aqui. O que Deus falou acerca das aves? Deus disse bem assim: também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Você sabia que Deus mandou Noé colocar na arca 7 pares de cada espécie de ave que havia na terra? Não vou entrar aqui em discussão sobre o espaço da arca. Isso matéria para uma outra oportunidade. Quando você estiver presencialmente numa escola bíblica conosco, a gente abre para questões e aí a gente debate como os irmãos já estão acostumados a fazer. E aí nós vamos respondendo dentro do tempo que nos for permitido e dentro do tema também que estivermos falando. Então, se você não sabia, agora está sabendo. Gênesis capítulo 7 diz que também as aves deveriam ser colocadas na arca. E agora a pergunta: quantos peixes de cada espécie Noé deveria levar consigo na arca? Pois bem, os peixes não precisavam entrar na arca, por favor. Não se tem notícia de nenhum peixe que tenha morrido afogado e entrado em extinção quando do dilúvio. Então, saiba disso. Peixes não entraram na arca. Mas Deus não destruiu toda a substância que Ele havia criado na face da terra, todos os animais, todos os homens, se salvando somente Noé, sua esposa, Sem, Cão e Jafé? Sim, mas os peixes, por motivos óbvios, não foram destruídos com o dilúvio. Tá bom? Opa, já vimos. Temos mais uma situação para analisar. Por acaso você sabe quantos eram os reis magos que vieram do Oriente e encontraram Jesus na manjedoura? 2, 3, 5, 7 ou 12? Você conhece a história do nascimento de Jesus. Você com certeza não deve ter só assistido os filmes ou assistido em peças de Natal, muitas vezes, que nós mesmos utilizamos na igreja para falar do amor de Deus à humanidade que entregou seu Filho para morrer por nós. Então, a importância de lermos a palavra de Deus é não perdermos nenhum detalhe desse acontecimento grandioso que foi o nascimento de Jesus. Mas alguns se acomodam, não querem ir atrás, não querem empreender esforços para conhecer a verdade. Então,
A pergunta aqui que eu coloquei foi: quantos eram os reis magos? 2, 3, 5, 7, 12. Essas informações, esses números, não foram colocados de maneira tão aleatória. Algumas tradições atribuem um determinado número de membros para aquela comitiva que veio do Oriente ver o nascimento de Jesus, ver o Salvador, conhecer o Salvador. E talvez você ache estranho, mas eu tenho uma notícia para te dar sobre a quantidade de pessoas que participaram desse evento. Vamos lá. Quantos eram os reis magos que vieram do Oriente e encontraram Jesus da manjedoura? Bom, aqui eu tenho e eu separei em alguns tópicos, na verdade em 6 tópicos para te explicar sobre esta passagem. Sobre os benditos reis magos. Primeiro, eles não eram reis. A Bíblia diz que: "E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém." A Bíblia não diz que eram reis. Quando na casa da minha avó ela fazia presépio, vinha a folia de reis. Diziam que eram os reis magos, que eles se fantasiavam. E eu ouvi aquilo e a expressão reis magos sempre esteve presente, até que eu vim a conhecer a palavra de Deus e vi que os magos não eram reis. E estudando um pouquinho mais, vi que os magos eles estavam mais para astrônomos do que para magos. Eles eram estudiosos dos astros. Eles estudavam, não como astrólogos, não para prever o futuro, mas como astrônomos. Era um estudo científico dos astros e, por estudarem, eles sabiam que havia de vir um sinal, e esse sinal foi a estrela que os trouxe do Oriente até onde Jesus estava. Então, se você achava que eram reis, sinto te decepcionar. Aliás, não sinto não. Sinto prazer em te levar essa verdade, porque eu quero te incentivar a buscar a verdade. Já sabe que os magos, eram astrônomos, eram estudiosos, como quase que cientistas. Em segundo lugar, eles não encontraram Jesus na manjedoura. Lamento informar. Não lamento não. Os magos não encontraram Jesus na manjedoura. E aí você me pergunta: mas Marcelo, irmão, e aquela cena tão linda dos magos trazendo os presentes, ouro, incenso e mirra para Jesus ali na manjedoura? Eu acredito que quem fez aquela encenação se descuidou. Então é errado. Certo não é, mas calma, eu vou explicar. Se você já fez isso, eu já participei de uma cena assim, de uma peça teatral. Eu tinha, é melhor falar quantos anos, né? Há uns 32 anos eu participei de uma peça teatral. E eu era um desses. E eu levava meu presente ali para Jesus. Naquela encenação, eu não tinha prestado atenção no que a Bíblia diz para poder dizer para quem estava coordenando aquele evento que estava tudo errado, que os magos não encontraram Jesus na manjedoura. Olha o que a Bíblia diz. E tendo eles, os magos, ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria.
e entrando na casa, preste atenção, entrando na casa. Já tinha se passado aproximadamente 2 anos do nascimento de Jesus. Não tinha chegado a 2 anos, na verdade. Por que desse período que ele é aceito? Porque foi dessa idade, de 2 anos para baixo, que o rei Herodes mandou matar todas as crianças do entorno de Belém, acreditando que 2 anos era mais ou menos a idade que deveria ter o Messias prometido. Herodes levou aproximadamente 2 anos para descobrir que foi enganado pelos magos, que, sendo avisados em sonhos por divina revelação, eles voltaram para a sua terra por um outro caminho. E Herodes ficou esperando e nada de os magos voltarem. Então ele tomou a decisão de mandar matar todas as crianças. Para não correr o risco de deixar escapar alguma, ele mandou matar de 2 anos para baixo. Então, veja só, foi depois de Jesus ter nascido e depois de Jesus ter saído da manjedoura. Os magos foram encontrar-se com Jesus quando Jesus já estava em uma casa. E aí, desse período até o momento que Herodes manda matar as crianças, nós podemos contar aproximadamente 2 anos. Vamos terminar a leitura. E entrando na casa, acharam um menino com sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, só repassando aqui. Os magos, quando encontraram com Jesus, Jesus não estava mais na manjedoura, ele estava em uma casa. E Herodes estimou que o tempo que Jesus teria nascido teria, até o momento que ele decidiu matar as crianças, era de 2 anos. Vamos prosseguir. Nós estamos no segundo. Terceiro. Aqui é um esclarecimento. Quem encontrou Jesus na manjedoura foram os pastores. Isso mesmo. Não foram os magos. Foram os pastores. Então a história que você ouviu não está de todo equivocada. Os pastores foram quem encontrou Jesus na manjedoura, que estava lá a vaquinha, o boizinho, o cabritinho, o cordeirinho, como falaram para mim uma vez, baforando ali, soltando um hálito quente para manter Jesus aquecido. Eu gostei da criatividade, achei interessante, né? Todos os animais ali, produzindo bastante calor, não humano, né? Mas já tinha bastante, né? Prosseguindo. Ora, naquela mesma comarca, naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Pulamos aqui alguns versículos e prosseguimos. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, os anjos apareceram aos pastores, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Pronto, está mais tranquilo? Não é de todo equivocada aquela encenação que você já viu. Realmente, alguém foi até a manjedoura. E quem foi até a manjedoura foram os pastores que estavam no campo. E o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, nos diz que, após os anjos aparecerem para os pastores, eles se dirigiram até o local onde Jesus estava, que era na manjedoura. Jesus havia acabado de nascer. Os magos ainda estavam a caminho, vieram só depois de algum tempo, quando Jesus já estava em casa.
Interessante? Então, isso tudo você aprende aqui com a gente. Escola Bíblica Quadrangular, sábado às 16h30. Em breve estaremos de volta. Por favor, procure um dos professores, procure a superintendência, procure o secretário da igreja e deixe o seu nome, para que o número de livros que for adquirido para os alunos seja suficiente, para que você não chegue na última hora e fique sem a revista. Em breve estaremos de volta. Prosseguindo, tem mais aqui alguma coisa. Quarto, a Bíblia não diz que os nomes dos magos eram Gaspar, Belchior e Baltazar. A Bíblia não fala nem o número, seria o quinto item, né? Coloco aqui para vocês verem. Quarto, a Bíblia não diz que os nomes dos magos eram Gaspar, Belchior e Baltazar. E quinto, a Bíblia não diz quantos eram. A Bíblia não atribui esses nomes, mas eu aprendi na tenra idade que o nome dos 3 reis, que não eram reis, magos, eram Gaspar, Belchior e Baltazar. E isso confunde muita gente, porque tem algumas coisas estranhas que você começa a ouvir de um lado, ouvir de outro, as informações se misturam, você não sabe exatamente o que é isso, o que é aquilo, e aí outros acabam extrapolando. E para aqueles que têm mais de 50, eu fiz uma observação aqui. Em sexto lugar, e muito menos é verdade que o segundo mago, o Belchior, escreveu uma música sobre o medo de andar de avião. Essa é só para os maiores de 50. É porque teve um cantor latino-americano sem dinheiro no banco e ele dizia que havia segurado pela primeira vez na mão de alguém porque tinha medo de avião. O nome dessa pessoa era Belchior e não tem nada a ver com esse mago aqui. Então, por favor, leia a Bíblia e não se confunda nunca mais. Uma das tradições é que atribui o nome para esses 3 reis que não eram reis, eram magos. Mas é só uma tradição. Essa informação não consta na Bíblia. E já vamos encerrar, mas antes, o fato sobre o dilúvio ainda. Quantos dias durou o dilúvio? Segundo o livro de Gênesis, a inundação cataclísmica, catastrófica de toda a superfície terrestre. Isso é o que nós nos referimos como dilúvio. Mas vamos lá. Quanto tempo Noé ficou na arca? Você sabe quanto tempo Noé ficou na arca? Ficou em isolamento social. Lockdown total. Não saía para nada da arca. Também não era possível. E você reclamando de... Deixa para lá. Então, quanto tempo Noé ficou na arca? 10 dias foi a quarentena dele? 20? Não, se é quarentena, são 40 dias. Não, quarentena não no sentido de um período de 40 dias, mas de um período de tempo. Ele ficou 1 ano na arca? Absurdo. Choveu 40 dias e 40 noites. Será? Ou mais de 1 ano Noé ficou na arca? Para você, quanto tempo Noé ficou na arca? A Bíblia tem a resposta para isso. Vamos ver quanto que é? Será que você acertou? Noé entrou na arca no dia 10 do mês 2 do ano 600 de sua vida. 7 dias antes do dilúvio. Interessante. Você sabia que Moisés não tem nada a ver com a história de Noé? Vamos prosseguir. Noé entrou 7 dias antes de começar a chover na arca. E você sabe por que ele fez aquilo? Simples. Pensa um pouco. Pensou? Exatamente, acertou.
Foi porque Deus mandou que Noé entrasse na arca 7 dias antes de começar a chover. Muitas vezes Deus pede para os seus servos fazer algumas coisas que são esquisitas a princípio. E depois continuam esquisitas porque nós não encontramos muito sentido. Deus não poderia ter pedido para Noé entrar na arca somente no dia do dilúvio, mas Deus não quis fazer dessa forma, e Ele é Deus, e Ele faz do jeito que Ele quer. Eu só sei de uma coisa, algum propósito tinha naquilo. Então procura extrair ensinamento de tudo pelo que você passa na vida. Das coisas boas e das... Pastor Cássio, me empresta aí esse jargão. Das aparentemente ruins. Então, devemos agradecer a Deus por tudo? Sim. Até por aquilo que nós não entendemos? Sim. Por que Deus mandou Noé entrar? E eu vou saber, primeiro, eu não estava lá, e segundo, Deus não me deu essa resposta. Então, se contente em saber isso. Noé entrou 7 dias antes. Vamos prosseguir. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Você já tinha ouvido que Noé entrou na arca 7 dias antes do dilúvio? Pois é, está na Bíblia, Gênesis capítulo 7. Vem aprender com a gente. Mas não foi só isso. Não foi isso que nós perguntamos. Quanto tempo Noé ficou na arca? Vamos ver mais alguns versículos e aprendendo da palavra de Deus. Houve 40 dias e 40 noites de chuva sobre a terra. Gênesis capítulo 7, versículo 12. Diz a palavra de Deus que: e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Essa você acertou. Choveu 40 dias e 40 noites. Mas a pergunta não foi essa, não foi quantos dias choveu. A pergunta foi quanto tempo Noé ficou na arca? Quanto tempo naquele isolamento da humanidade? Vamos prosseguir? A Bíblia diz que secaram-se as águas no dia 1º do mês 1º do ano 601 da vida de Noé. A Bíblia diz: e aconteceu que no ano 601, no mês 1º, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Então, depois de quase um ano, a terra estava enxuta. E aí Noé desceu? Não, Noé não desceu ainda. E por que Noé não desceu? Porque Deus não havia mandado Noé descer da arca ainda. Simples. Ele entrou antes e não saiu antes. Ele não entrou depois e saiu antes. Ele entrou na hora que Deus mandou e saiu na hora que Deus mandou. Deus mandou Noé sair da arca no dia 27 do mês 2 do ano 601 da vida de Noé. Diz assim: e no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Nós aprendemos aqui que devemos aguardar Deus nos mandar fazer alguma coisa. Mas também não podemos adiar quando Ele nos manda fazer algo. Devemos fazer as coisas no tempo certo. O objetivo da lição de hoje é te mostrar que você tem que buscar conhecer a verdade, pesquisar, ler, estudar a palavra de Deus.
E você está aprendendo também que é muito bom obedecer a Deus. Vamos então à nossa resposta? Fazendo as contas, 40 dias e 40 noites foram de chuva, mas Noé e sua família, eles ficaram na arca por 1 ano e 17 ou 18 dias. A forma de contar nós não vamos questionar, mas para aqueles mais detalhistas eu achei por bem colocar 18 dias também, que poderia ter utilizado os das pontas, não só a diferença. Mas enfim, que ficou mais de 1 ano e 10 dias, com certeza ficou. Você sabia disso? Pois é. Está escrito na palavra de Deus e você deve procurar buscar na palavra de Deus a verdade. Não se conformar com aquilo que chega aos teus ouvidos somente, mas ir atrás para conhecer realmente e não chegar um momento que venha a falar alguma coisa e passe vergonha na frente de outras pessoas. Quero já, para finalizar, deixar um último versículo antes de irmos à conclusão. Quero ler com vocês. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes, os de Bereia, guarde isso, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. O trecho que nós lemos é de uma passagem que o apóstolo Paulo vai pregar em Bereia. E a Bíblia diz que os bereanos foram mais nobres que os outros. Veja só, Deus não fica aborrecido quando você se interessa em saber se o que está sendo pregado para você está na palavra de Deus. É uma grande alegria para Deus quando, após você ouvir uma pregação, você vir até a palavra de Deus e examinar se realmente o que a pessoa está falando está de acordo com a palavra de Deus. E a pessoa que está falando pode ser qualquer uma. Nossa igreja, todos sabem que temos a liberdade, os pastores dão essa liberdade para serem questionados caso alguma coisa não tenha sido bem compreendida da nossa parte ou, por serem homens também, ter sido transmitida de alguma forma que gerasse alguma confusão em nossa mente. De qualquer forma, a Bíblia chama os bereanos, aqueles irmãos que não abraçaram os ensinamentos de Paulo de uma vez. Eles ouviram de bom grado, mas buscaram dentro da palavra de Deus se o que Paulo ensinava estava de acordo. Isso é bom, isso evita com que a pessoa cometa erros. Eu tive uma experiência, foi engraçada, para mim foi engraçado, parecido com isso que eu estou tentando transmitir para vocês hoje. Eu prestei um serviço para uma senhora de idade, uma senhora simples, e eu expliquei para ela que ela não poderia fazer o que ela fez. Ela havia assinado um contrato com uma certa pessoa e estava com problemas. E eu disse para ela, a senhora não pode assinar um contrato sem antes ler. Ah, mas disse ela para mim que ela não conseguia entender muita coisa que estava escrito. Eu falei, olha, se a senhora não consegue entender o que está escrito, se a pessoa não quer te explicar, leve para quem entenda e peça para ela te ajudar. E aí, o meu contrato de prestação de serviço, eu sentei com ela, isso tem uns 10 anos mais ou menos. Eu sentei com aquela senhora, li, expliquei tudo o que eu ia fazer, qual seria a responsabilidade dela, li todo o contrato. Perguntei, você entendeu? A senhora entendeu tudo? Entendi. Tá bom. Assinou o contrato. Passados alguns dias, ela me pediu um outro serviço e aí vamos fazer um contrato também para dizer o que vai ser minha responsabilidade e qual vai ser a responsabilidade dela. Aí falei para ela, olha, bom, o contrato, as cláusulas se mantêm, só o que vai ser feito é que muda.
questão de indenização ou não, pagamento, valores. E aí eu li com ela e ela falou: eu não vou assinar. Eu tomei um susto. A senhora não vai assinar? Por quê? Porque você mandou eu desconfiar de tudo. Então eu vou desconfiar de você também. Eu vou levar para minha filha ler esse contrato. Eu achei interessante, achei engraçado, mas achei muito prudente da parte dela. Ela entendeu perfeitamente a lição que eu transmiti. Se ela fosse desconfiada daquela forma, ela não teria caído na armadilha que ela caiu lá atrás antes de me procurar. Ela teria pegado aquele contrato que ela assinou sem ler e ela teria levado para alguém analisá-lo. Então, essa lição de hoje me fez lembrar nessa passagem. A princípio eu falei, mas essa senhora está desconfiada de mim? Mas espera aí, eu que a ensinei a ser desconfiada. Porque sendo desconfiada e procurando saber exatamente aquilo que você está lendo, você vai se poupar de muitos aborrecimentos, tá bom? Aprenda essa lição, faça como aquela velhinha, parecia meio maluca, mas era boazinha. Vamos lá? Vamos à conclusão? Conclusão. A culpa não é minha é uma frase que nem sempre corresponde à realidade. Devemos tomar mais cuidado e pesquisar para saber se as coisas são mesmo da forma como tentam nos fazer compreender. Então, é fácil falar, mas a culpa não é minha, isso fizeram. Ou, trazendo para a lição de hoje, mas eu sabia que era desse jeito, porque me falaram e eu acreditei. Você não deveria ter acreditado cegamente, que não é um exemplo legal. Muitos dizem que os cristãos aceitam algumas verdades cegamente, sendo que Jesus nos ensinou a não aceitar cegamente algumas coisas. Vamos lá. Uma coisa é fé. Ter uma fé firme, firmada em Cristo e inabalável. Não se mover por mais que a situação pareça complicar aquela... Volta. Por mais que os fatos em volta daquela situação pareça que aquilo que Deus te disse não tem como ser cumprido, e você continuar crendo, é uma fé inabalável. O que está em volta não te atinge. Mas em relação ao conhecimento da palavra de Deus e da verdade, você tem que mergulhar na palavra de Deus e estar disposto a abrir mão da tua própria razão. Você tem que abrir mão de dizer, a culpa não é minha. Eu quero te dizer que a culpa não é minha é o título dessa lição. E bem cabe para algumas pessoas em relação a algumas situações, mas não em termos de conhecimento. Se há um déficit de conhecimento, a culpa não é minha. Isso eu posso dizer. Eu posso falar que a culpa é totalmente sua. Não desligue ainda não, pelo menos escute até o final. Vamos lá. Muitos debruçam-se em pesquisas ou procuram especialistas quando da compra de um imóvel ou mesmo de um automóvel, mas por vezes são displicentes quanto à busca da verdade em outros assuntos. Eu me lembro de algo que eu ouvi há alguns anos, onde se dizia que, até diziam que estava escrito na Bíblia, que aos 1000 chegarás e dos 2 não passarás. O pior é que, além de repetir isso, algumas pessoas diziam que isso estava escrito na Bíblia. Isso não está escrito na Bíblia, nunca esteve escrito na Bíblia. O que tem na Bíblia é que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, por favor, tome cuidado com aquilo que você repete e procure conhecer se o que você está ouvindo está de acordo com a palavra de Deus, se aquilo é a verdade. A Bíblia diz, já encerrando, que há um ditado. A Bíblia diz a parte de baixo, não o ditado, hein? O ditado é: nem tudo que reluz é ouro.
Isso é perfeitamente aplicado às coisas celestiais. A Bíblia diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Esse versículo você já conhecia. A Bíblia manda tomarmos cuidado e analisarmos de uma maneira profunda algumas situações. Alguns contratam corretores, contratam mecânicos para não fazerem maus negócios, mas parece que são um pouco displicentes quando se trata de conhecer mais profundamente a palavra de Deus. E deveria ser o contrário, porque do nosso conhecimento da palavra de Deus depende a nossa vida eterna. A Bíblia diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. O versículo de Oséias que nós lemos nos mostra que nós devemos não só conhecer, não só conhecer, mas conhecer e prosseguir no nosso conhecimento de Deus. Não se satisfaça com aquilo que você já conhece da palavra de Deus. Procure conhecer mais. E por final, esforce-se, leia, estude e saiba dizer não às fakes. Fakes, notícias falsas. A origem da palavra é essa, palavra de origem inglesa. As fake news tão em moda por alguns hoje, para alguns nos dias de hoje, mas não deve ser algo que deva crescer no nosso meio. Você tem que ter ouvidos apurados e ter uma inteligência perspicaz para não ser convencido por coisas que não sejam a verdade. Era isso que nós tínhamos para hoje. Que Deus abençoe e em breve, como já disse, estaremos juntos na igreja. Aguardo vocês. Deus vos abençoe.